professor Gabriel Levi. E qual o seu grau de parentesco com o patrono da nossa escola, Ezequiel Ramos Júnior? Bom, eu sou Gabriel Levi e meu grau de parentesco é o seguinte: a esposa do Ezequiel é a Paulina. E a Paulina é irmã do meu avô, ou seja, ela é minha tia-avó, e ele, por ter se casado com ela, virou meu tio-avô, por extensão também. Então nós não temos laços sanguíneos diretamente, mas ele se casou com a minha tia-avó. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre a família? Bom, eu posso falar um pouquinho sobre a família Levi, que é a família da Paulina, né? Que eu inclusive estou pesquisando aqui, o professor Júlio esteve aqui, inclusive olhou aqui alguns documentos da família. A gente tem aqui algumas coisas que eram do casal, tem álbum de fotos, tem algumas cartas, algumas coisas deles em viagem, enfim, cartas que ele escrevia para os meus tios-avós e tal. E ele, então, da parte desse lado, né, da Paulina, eu posso dizer que o pai da Paulina era um imigrante que veio da França, e a mãe da Paulina, ela veio da Suíça. Então era um da França, um da Suíça. O São Paulo nessa época, assim, segunda metade do século XIX, era uma cidade ainda muito pequenininha e estava chegando muita gente de fora do país, vindo arrumar trabalho. Começou aquela febre do café, muita gente plantando café em São Paulo, muita gente ficando rico com fazenda de café e tal. Então atraiu muitos imigrantes que queriam sair um pouco da crise europeia e tal, ou fugindo de alguma guerra, enfim. E aí eles dois se encontraram aqui e tiveram 4 filhos. O Luiz, a Paulina, o Alexandre e o Maurício, que é meu avô. E aí o Luiz e o Alexandre são compositores de música, então já tinha um meio musical em São Paulo. Talvez até o Ezequiel, não sei exatamente como eles se conheceram, mas o Ezequiel talvez tenha conhecido a Paulina por causa do meio musical, porque como a família era toda de músicos, tocando num concerto, tinha uma loja de música que vendia partituras, que vendia instrumentos, vendia piano, vendia partituras. Eles organizavam também alguns concertos em salas de concerto e tal aqui em São Paulo, começando a construir uns teatros maiores. Ainda nem existia ainda o Teatro Municipal naquela época. Eram outros teatros, tinha o Teatro São Pedro, tinha o de São João, o Teatro São João. Eles faziam muitos concertos. E talvez, quem sabe, não sei onde eles se conheceram, mas pode ser até que foram em alguma atividade musical, porque o Ezequiel também era músico, também era compositor, enfim. Então, a princípio, o que eu sei um pouco da história da família é isso aí. E aí eu me sinto muito honrado por ter sido recebido aqui, pelo senhor ter tirado um tempinho aí na sua agenda para nos atender. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a nossa comunidade lá da EMF Ezequiel Ramos Júnior. Bom, eu acho, primeira mensagem, eu quero dar os parabéns para a escola e para o professor Júlio, especialmente, que está lançando esse olhar, porque é aquela coisa assim, às vezes tem coisas, né, a gente está rodeado de coisas que a gente não presta atenção. Então tem um nome é um nome, a gente nunca nem sabe o que é, às vezes a gente passa pelas ruas e nem presta atenção no que tem na rua. Por exemplo, tinha um artista plástico que chamava Cristo, com H, assim, Cristo, né, Cristo, que ele fazia, o trabalho dele, ele não produzia obras de arte, ele simplesmente embrulhava, algumas coisas ele produziu também, mas um dos trabalhos mais importantes dele era assim, ele embrulhava uma coisa, às vezes um prédio inteiro, sei lá, o parlamento alemão, ele ia lá e embrulhava, cobria com pano, com plástico, escondia durante um tempo, e aí ficava, quando ele tirava, todo mundo prestava atenção, né? Então é um pouco o que o professor Júlio está fazendo, um pouco é isso. O nome estava ali escondido do Ezequiel Ramos Júnior, estava lá, era um nome qualquer, e de repente ele está tirando um véu para mostrar uma coisa que estava escondida ali. Todo mundo falava esse nome, escrevia, vinha nos folhas, porque vê o nome o tempo inteiro, mas não sabe o que é, nunca soube o que é, e de repente
está rolando esse movimento de desvendar. Eu acho que isso é uma sensibilização. Assim, se a gente tivesse esse olhar para todas as coisas que rodeiam a gente, pensar como as coisas, como essa camiseta é feita, como se constrói um piano, como se faz um sofá, como se faz uma cadeira. Se a gente pudesse ir se sensibilizando para entender né, cada coisa que rodeia a gente, da onde ela vem, como ela é feita, a comida que a gente come, como ela é feita, da onde vem, enfim, a gente ia ter um nível de consciência muito que ampliar um pouco a nossa visão de mundo de uma forma muito interessante. A gente ia ficar mais inteligente, mais culto, mais atento, mais esperto. Então, dou os parabéns para o professor Júlio e para toda a turma da escola. Muito obrigado.